Deuteronômio 18, do 14 ao 22. Diz assim: Profeta do Senhor, as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousa falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nos abençoa com a Tua palavra, de maneira que a gente possa ouvir a Tua voz e perceber a beleza do segundo brado da Reforma Protestante, solos Christus, somente Cristo. Que essa noite a gente possa, de fato, viver a partir dessa verdade. Nos dirige e nos abençoa, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse mês, como eu falei com você, nós estamos estudando os 5 brados da Reforma Protestante, celebrando o mês da Reforma Protestante. Afinal de contas, durante esse mês, em 31 de outubro, nós vamos celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. No domingo passado, nós falamos sobre o primeiro brado, Sola Scriptura. Então, se você não estava aqui, recomendo você procurar as nossas redes sociais para dar uma olhadinha. Hoje nós vamos falar sobre o segundo brado da Reforma Protestante, que é o brado Solus Christus. E de maneira muito simples e muito resumida, esse brado, essa expressão latina que quer dizer somente Cristo, ensina uma coisa básica. Diz que não há outro mediador entre Deus e os homens e que não há redenção senão somente em Jesus Cristo. Então, esse brado da Reforma Protestante, ele foi, como a gente viu no domingo passado, ele foi dado naqueles dias quando o entendimento da salvação ele era um tanto diferente daquilo que a gente tem hoje como herdeiro da Reforma. Para a gente hoje falar solos Christus, somente há um mediador e somente Cristo é o nosso Redentor, é muito óbvio para nós, né? É uma coisa básica até, o beabá da fé cristã, solos Christus. Agora, deixe-me falar uma coisa para você. Do mesmo jeito que a tradição romana, a tradição católico-romana, ela entendia a salvação de maneira completamente diferente do solos Christus, eu tendo a pensar que hoje em dia a Igreja Evangélica Brasileira, embora professe solos Christus, diga somente Cristo, ela não viva segundo o somente Cristo. Porque do mesmo jeito que os romanos no passado, eles falavam assim, olha, Cristo salva, mas você tem que comprar uma indulgênciazinha. Mas você também precisa observar os sacramentos. Cristo salva, mas você também precisa se submeter à autoridade papal. Hoje a Igreja Evangélica Brasileira diz, Jesus salva, só Jesus salva, mas dá o dízimo na igreja. Só Jesus salva, mas é melhor você se submeter à cobertura espiritual do apóstolo.
Só Jesus salva, mas é melhor você ter o linguajar de crente, se vestir que nem crente, que se você ter roupa de crente, ser crente, carro de crente, música de crente. Só Jesus salva. Mas quando você for na minha igreja, faz a barba. Quando você for na minha igreja, a roupa é essa. Só Jesus salva. Mas Deus só te aceita se você tiver rezar um determinado credo denominacional. Só Jesus salva, mas mais e mais e mais. Então, eu tendo a pensar que a igreja evangélica brasileira hoje, ela se diz reformada e protestante e diz afirmar a sola escritura, solos Cristos, mas não vive isso, não pratica isso, não se comporta como tal. Solos Cristos, só Jesus salva. Mas fica atento aí, porque é capaz de você não ir para o céu. Jesus não é suficiente. Jesus, ele te salva, mas você tem que fazer umas coisinhas aí também, que senão não dá, que senão não vai rolar, que senão não vai acontecer. Somos evangélicos protestantes de alma católico-romana. Não tenha dúvidas disso, não tenha nenhum... Eu tendo a pensar que hoje, parece que a gente vai falar sobre uma coisa que é óbvia, mas não é tão óbvia quanto a gente imagina. Não é tão simples quanto a gente imagina e não é tão comum como a gente acha que é. Agora, a pergunta que deve estar batendo na sua cabeça, ela é muito simples. O que esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, tem a ver com esse negócio de solos Cristos? O que esse texto de Deuteronômio, capítulo 18, que aparentemente a gente lê lá, o que a gente vai ver aqui de solos Cristos? O que a gente acha sobre solos Cristos nesse texto que a gente acabou de ler? Aparentemente esse texto não está falando absolutamente nada sobre isso. Agora, deixe-me localizar você, historicamente, no que está acontecendo. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito para uma geração, a chamada segunda geração, daquele povo de Israel que saiu do Egito. Então, você conhece a história ali por volta de 1446 a.C., então saiu Moisés com o povo, os israelitas, os descendentes de Abraão, saiu com eles do Egito. E logo que eles saíram, eles então chegaram ali na beira da terra prometida, e então Moisés falou o seguinte: olha, é o seguinte, eu vou separar 12 homens, isso está lá em Números no capítulo 12, eu vou separar 12 homens, e vou mandar esses homens para espiarem a terra por 40 dias. E eles vão espiar a terra por 40 dias. Espiaram a terra por 40 dias, deram uma stalkeada, usando a imagem, a linguagem da molecada hoje. Foram lá, viram como é que funcionava a coisa, quais eram as cidades importantes, quais eram os povos que estavam ali habitando naquela terra. E aí voltaram 40 dias depois. E chegaram lá e falaram: o negócio é o seguinte, gente, as cidades são fortificadas, a terra é habitada por gigantes, é uma terra que mana leite e mel. Tentar entrar nesse lugar aí, meu amigo, sem chance. E desses 12 espias, somente 2, Josué e Caleb, foram indivíduos que falaram assim: não, vamos com a força do Senhor, vamos entrar. Se o Senhor nos deu essa terra, vamos ouvir a voz de Deus e vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Só que os outros 10 espias espalharam um boato, espalharam uma narrativa no meio do povo. Está vendo como essa coisa de narrativa da mídia, ela é importante? Espalharam uma narrativa no meio do povo, falando: não vamos dar conta. O povo se rebelou e no final das contas a ira de Deus se acendeu e falou: quer saber de uma coisa? Por causa da falta de fé de vocês, vocês não vão entrar na terra. Note, nós estamos falando de gente que viu o Mar Vermelho abrir. Nós estamos falando de gente que viu as 10 pragas. Eu estou falando de gente que testemunhou, visualizou, foi testemunha ocular das grandes coisas que Deus tinha feito. E aí eles chegaram no departamento de imigração ali da terra de Canaã, falaram: Deus não vai conseguir nos colocar aqui. Como é que é? Deus não vai conseguir?
Vocês não saíram do Egito por mão forte? Então, por causa disso que a ira de Deus se acende, porque não é só medo daqueles povos, ou medo da missão que está diante deles, é falta de confiança e desprezo do poder de Deus. Eles desprezaram o poder de Deus. Isso tudo que Deus fez aí, 10 pragas, matou o filho do faraó, essas coisas aí, não, isso daí não dá conta não. Desprezo pelo poder de Deus. Então, o que Deus fez? Falou, vocês vão pegar aí um sabático de 40 anos no deserto, porque essa geração infiel não vai entrar na terra prometida, vão passar 40 anos caminhando no deserto, até que toda essa geração morra e os seus filhos se levantem. E 40 anos se passaram. E o povo chegou ali nas chamadas Campinas de Moabe, ali na região ali da Transjordânia, da Palestina. E eles estavam prontos para entrar agora na terra, já essa segunda geração. E essa segunda geração, sabe a história do filho do crente? Você tem o crente e o filho do crente, né? O crente é aquele que conhece Jesus, que anda com Jesus, que ama Jesus. Você tem o filho do crente, que é aquele que ouviu falar. Então essa é a geração que ouviu falar das grandes coisas que Deus tinha feito, ouviu falar das 10 pragas, ouviu falar do mar vermelho que se abriu, ouviu falar das coisas que tinham acontecido sobrenaturais ali no Egito. É a turma que ouviu falar, é a segunda geração, o filho do crente. E com esse povo, com essa geração, Deus precisa renovar a sua aliança. Deus precisa refazer esse trato, esse contrato que Ele tem com o seu povo. E então Ele renova, ali no livro de Deuteronômio. Por isso que o livro de Deuteronômio chama Deuteronômio, porque em grego quer dizer a segunda lei, Deuteronomia, a segunda lei. Então Deus, Ele renova essa aliança com essa segunda geração. E quando Ele começa a explicar como vai funcionar a partir de agora, quando eles entrarem, Ele diz, olha, é o seguinte, vocês vão entrar nessa terra, vai acontecer uma série de coisas aí dentro, e vocês vão perceber algumas coisas estranhas rolando lá dentro. A primeira coisa é que é o seguinte, as nações que vocês vão expulsar dessa terra quando entrarem lá, eles curtem aí um esoterismo, um tarô, um búzios, eles curtem esse lance aí de adivinhação, eles curtem esse negócio aí. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas práticas Deus abomina. Deus não aceita isso. Deus não tem prazer nisso, Ele não vê isso como uma coisa moralmente correta. Não pratiquem essas coisas. Agora, a pergunta que se levanta é, se eles não podem buscar essas coisas para tentar alcançar a Deus, para tentar chegar e conhecer a Deus, a pergunta que se levanta é, então como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus, como nós vamos conhecer o próprio Deus, como nós vamos saber o que Deus acha de nós e como nós devemos viver? Se a gente não pode ir lá na irmã do tarô, né? Outro dia chegou uma senhora numa igreja que eu trabalhava e falou assim para mim, pastor, eu posso ir no tarô? Aí eu virei e falei assim, peraí, se você está me perguntando se você pode ir no tarô, ou você já foi, ou você já tomou a decisão de ir. Aí ela virou para mim e falou, não, pastor, que sabe o que é? É que a mulher lá, de vez em quando, ela acerta, viu, pastor? A mulher lá, de vez em quando, ela fala uns negócios, pastor, eu não sei dessas coisas aí, de pastor, falou assim mesmo. Mas ela falou uns negócios lá que eu acho que tinha a ver, viu? Aí eu abri, Deuteronômio, capítulo 18. No final, na verdade, é o finalzinho aqui do capítulo 18. Eu falei, olha só o que Deus diz sobre essas coisas. Deus não aceita, isso é ilícito. Isso é uma maneira ilícita de buscar a Deus. Isso é uma maneira ilícita de querer saber qual que é a vontade de Deus. Isso é uma maneira ilícita de tentar saber, de tentar alcançar a Deus. E é aqui que eu quero pegar com você. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja, eu estou falando da igreja evangélica brasileira, ela tem buscado maneiras ilícitas para alcançar a Deus. Martinho Lutero, quando ele comentou esse texto,
ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quando o homem ele não se encontra com Cristo, e ele não vê Cristo como esse verbo encarnado, como esse profeta que a gente vai ver aqui, ele vai buscar a Deus de 3 maneiras pelo menos. Ele tem 3 escadas, diz o Martinho Lutero. A primeira escada é a escada do misticismo. Então, como é que eu vou buscar a Deus? Como é que eu vou chegar em Deus? Como é que eu vou saber o que Deus fala para mim, o que Deus espera de mim, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou saber? Vou para o misticismo. Aí é aquela senhora: pastor, posso ir no tarô? Pastor, posso consumir horóscopo? Pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Misticismo, diz o Lutero. A segunda forma, a segunda escada que a pessoa ela tem para alcançar a Deus, quando ela rejeita o modelo de Cristo, é o gnosticismo. Ou seja, e aqui Martinho Lutero ele vai bater na minha raça, tá? A raça dos teólogos, daqueles que gostam de estudar. Por quê? Porque tem gente que acredita que solos Cristos, mas também a teologia. Deu para entender? O que eu estou querendo dizer para você é que se você encher sua cabeça de conhecimento teológico, você vai encontrar Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A probabilidade de alguém ir para a teologia, para querer saber teologia, simplesmente para a teologia ser uma forma de eu satisfazer as minhas curiosidades teológicas e não me encontrar com Deus, não me encontrar com Cristo, acredite, diz Lutero, isso é uma forma de gnosticismo. Porque a teologia em si, ela não entrega nada, a não ser que essa teologia esteja orientada e diz o Martinho Lutero, ensopada pelo Espírito de Deus. Então tem gente que acha que estudando filosofia, estudando teologia a fundo, sendo muito inteligente, sendo um iluminado, estamos vivendo a era dos iluminados. Cuidado, teologia é importante, mas teologia sem o Espírito de Deus, ela é estéril e não leva a gente para perto de Deus. E a terceira terceira escada, diz Lutero, para a gente tentar alcançar a Deus, é a escada das boas obras. Misticismo, gnosticismo e das boas obras. Ou seja, a gente vai ser aquele cara gente boa, aquela pessoa gente boa. Já viu quando a gente fala assim, fulano de tal é tão legal, só falta ser crente, né? Fulano de tal é joia, só falta ser crente. E aí a gente acha que por meio das boas obras, sendo aquele cara conhecidinho como gente boa, a gente vai alcançar a Deus, vai encontrar uma escada para o céu. De novo, todas essas coisas são maneiras ilícitas, assim como era ilícito lá em 1406 a.C., buscar, querer chegar em Deus por meio de misticismo, por meio das práticas religiosas pagãs ali. Ninguém vai chegar até Deus por meio desses meios, por meio dessas coisas ilícitas, por meio dessas coisas que na verdade elas só distraem, elas são ilusão, elas não são reais. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês não vão me buscar por meios ilícitos. Quando Deus proíbe o seu povo de praticar tudo aquilo e se separar de tudo aquilo, Deus está dizendo, vocês vão me buscar da maneira que eu vou dizer que vocês devem me buscar. Vocês vão ouvir a minha voz da maneira que vocês vão ouvir a minha voz. Vocês vão me conhecer da maneira que eu vou me dar a conhecer a vocês. E não pelos meios ilícitos que vocês têm buscado. Então qual que é esse meio? Diz o versículo 15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos, um profeta como eu. Um profeta como Moisés. Quem está dizendo aqui é Moisés isso. Ou seja, Deus ele está prometendo que ele vai levantar um profeta como Moisés. Um profeta como Moisés. Deus vai levantar um indivíduo na mesma capacidade como ele levantou Moisés no deserto. Aí a pergunta que se levanta para a gente, então, é: o que significa levantar um profeta como Moisés?
A primeira coisa que a gente descobre, está lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, você não precisa abrir por uma questão de tempo, mas lá em Deuteronômio, no capítulo 34, a gente descobre meio que uma biografia póstuma lá de Moisés, e Moisés ele é apresentado como um indivíduo que falava com Deus face a face. Alguém que desfrutava de plena intimidade com Cristo. Com Deus. Alguém que desfrutava de plena, de falar face a face. Alguém que estava na presença constante de ver. A expressão hebraica ali, face a face, ela traz a ideia de uma intimidade plena, de uma presença íntima. Moisés era alguém que falava com Deus face a face. Agora, Moisés não é somente alguém que falava com Deus face a face, ele é um indivíduo que Deus usou e manifestou a sua glória, dando-lhe poder. É o cara que estende o seu cajado sobre o mar vermelho e o negócio abre. É o indivíduo que fala, olha, ô faraó, abre o olho, porque Deus está vindo aí. E por meio dele, Deus derrama 10 pragas. Vem Moisés e avisa, estou te dando um ultimato aí. Deixa meu povo ir. Não. Então prepara, que Deus vai mexer. Alguém que Deus usou de maneira extremamente poderosa. Deus não era somente íntimo de Moisés, mas era alguém que gozava do poder dado pelo próprio Deus. E finalmente, Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 34, a partir do versículo 10, ele vai dizer para a gente que Moisés foi um agente de libertação. Através de Moisés, Deus libertou o povo. Deus vai levantar no meio do povo. Vocês não vão buscar Deus por meios espúrios. Vocês não vão buscar a Deus fazendo assim, sentindo a vibração, buscando um negocinho. Vocês vão me conhecer, porque eu vou levantar no meio de vocês um profeta como Moisés. Não é só um profeta, porque profetas apareceram na história de Israel todos. Moisés não foi o único profeta que apareceu na história de Israel. Vários outros profetas apareceram. Nós temos só os profetas que nós chamamos de profetas da escrita, são 17. 16, que um escreveu 2 livros, o Jeremias que escreveu também as Lamentações. Então você tem, só de literatura profética, 17 livros no Antigo Testamento. Então outros apareceram de fato, mas nenhum deles como Moisés. Nenhum deles falava face a face com Deus, desfrutava de uma intimidade plena. Nenhum deles foi usado como Moisés para mexer o cosmos, fazer o mar abrir, fazer o céu cair pedra, mudar água em sangue. Nenhum deles como. E nenhum dos profetas teve função no Antigo Testamento de libertador. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram indivíduos cujo o mandato principal era falar aquilo que Deus tinha para dizer. Um profeta, a gente normalmente pensa no profeta como aquele que fala sobre coisas que vão vir no futuro, né? Mas acredite, isso é pelo menos o mínimo do ministério profético. Profecia na Escritura é profecia que vai anunciar a palavra de Deus diante da realidade presente, não necessariamente da realidade futura. Em outras palavras, os profetas no Antigo Testamento, eles estavam preocupados em ler a realidade a partir da lei de Deus, a partir daquilo que Deus tinha dado para eles. Isso que era ser profeta. Falar a verdade, comunicar a verdade de Deus, falar a palavra de Deus no meio de uma geração corrupta e infiel. Mas nenhum deles teve função redentiva, nenhum deles teve função de libertador.
Então, quando a gente lê para esse texto, a gente fala, esse texto não é sobre os que vieram depois de Moisés. Esse texto não é sobre aqueles que apareceram no Antigo Testamento. Esse texto só pode ser acerca de um único indivíduo, Jesus Cristo. Aquele que diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Face a face. Aquele que demonstrou poder. Aquele que agiu de maneira milagrosa. Moisés transformou o Nilo em sangue, Jesus transformou a água em vinho. Moisés manifestou o mar, manifestou o poder de Deus por meio do mar, abriu o mar, Jesus andou sobre ele. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus é o redentor do seu povo, da sua escravidão. Levantarei um profeta no meio de vocês. A maneira que vocês têm para me buscar, a maneira que vocês têm para me encontrar, a maneira que vocês têm para chegar até mim, não é por meio dessas práticas pagãs, esses modelos ilícitos. A maneira que vocês vão chegar a mim é por meio deste profeta, por meio do meu filho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz o Senhor Jesus. Essa é a natureza desse profeta. Agora, o texto não fala só da natureza desse profeta, o texto fala também da necessidade deste profeta. Profetas, eles se fazem necessários num ambiente, acredite, não é quando todo mundo está aleluia, glória a Deus, não, quando a coisa está rolando, quando está tudo jóia, quando está tudo legal. Profecia se faz necessária quando o povo não quer ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é aquele indivíduo que se levanta no meio da nação, aparece no meio do povo, exatamente quando o povo não quer ouvir a voz de Deus. Leia comigo o versículo 15 e o versículo 16. Vamos para o 16, diz assim: pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor. Profetas são necessários. Não quando está todo mundo bem. Não quando está tudo jóia. Profetas são necessários quando o povo não quer ouvir a voz de Deus. Quando o povo não quer ouvir o Senhor. A voz profética, ela necessariamente se dá no contexto de guerra e de batalha, de gente que não quer ouvir o que Deus quer dizer. A necessidade de um profeta, ela se dá quando as pessoas não querem ouvir a Deus. Aí Deus precisa mandar o profeta. Ele fala, povo, ouçam. Ouve Israel. Vocês estão perdidos. Vocês estão num mundão arrebentado. Quando o povo não quer ouvir a Deus, aí é que o profeta se faz necessário. Quando o povo não quer saber de Deus, quando o povo tem medo, fala, não vou chegar nem perto. Eu não estou nem um pouco afim de ter intimidade com esse Deus. Eu não quero Deus falando diretamente comigo. É nessa hora que aparece o profeta. A necessidade do profeta, ela se dá exatamente quando o povo está andando longe de Deus. Exatamente quando o povo está entregue à sua carnalidade, está entregue àquilo que é. Aí surge o profeta e fala, arrependam-se. E essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir o Evangelho de Mateus e o de Marcos, você vai ver uma coisa muito interessante. Os dois narram Jesus começando seu ministério dizendo assim, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se. Jesus, ele não veio para sãos, ele veio para doentes. Ele não veio para indivíduos que estavam recebendo ele, batendo palma para ele. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porque profeta não é bem recebido. Nós não queremos ouvir a voz de Deus.
Então nós não somente temos a necessidade de um profeta, nós não somente temos a natureza desse profeta, que é aquele que vai estar face a face, é aquele que vai estar lá diretamente fazendo coisas em nome de Deus, é aquele que vai agir como libertador. Nós temos aquele indivíduo que precisa aparecer por causa da nossa alienação de Deus. Por isso que a gente precisa de Jesus Cristo, por causa da nossa alienação, porque a gente não está afim, porque a gente não quer ouvir. Então precisa surgir Jesus e falar assim: eu te dou por graça, eu vou te redimir por graça, eu vou fazer aquilo que você não pode fazer, por graça. Porque Cristo, ele demonstra para nós o seu amor, tendo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos indivíduos que falavam: não queremos ouvir ao Senhor, não estamos interessados em Deus, não queremos saber o que Deus tem a dizer. Agora, deixe-me entrar onde eu estou querendo entrar, e eu vou gastar algum tempinho, porque esse profeta, ele tem um aspecto que a gente chama de uma função proclamativa. Como eu disse para você, e olha só, vem comigo, como eu disse para você, o profeta no Antigo Testamento, ele funciona como um indivíduo que, nada mais nada menos, é alguém que é porta-voz de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, ele recebe a revelação de Deus, e ele comunica isso para o povo. O profeta é isso, é aquele indivíduo que proclama, anuncia aquilo que Deus quer que ele fale. Ele não tem um discurso próprio, ele não tem uma agenda própria. Profeta, ele não fala segundo sua própria opinião. Profeta fala o que Deus tem a dizer. Profeta fala qual que é a opinião de Deus. Profeta, ele diz o que Deus acha e o que Deus não acha. Profeta é vazio de discurso. Porque o seu discurso não é dele, é de Deus. O seu discurso não é inventado por ele, não é criado por ele, é de Deus. Isso é a função proclamativa. Ele vai falar para vocês. E é exatamente isso que o versículo 18 diz: levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você, e porei as minhas palavras na boca dele. João 6, versículo 68 nos diz que os discípulos começaram a ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. E aí eles falaram assim: nossa, esse Jesus pega pesado, né? Esse Jesus aí tem um discurso difícil, duro de suportar. Aí começaram a deixar Jesus. Aí o Senhor Jesus vira para os seus discípulos íntimos e fala assim: vocês também não vão? Vocês também não vão arregar? Não vão aguentar o tranco? Vocês não vão também? Pedro responde: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se só tu és aquele que é a palavra encarnada, como a gente viu no domingo passado. Se só tu tens o discurso que nos é interessante, que pode alimentar nossa alma, que pode transformar nossa vida, que pode nos levar de volta para o Pai. Para onde é que a gente vai, Jesus? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Agora, o profeta, ele não tem somente esse aspecto de função proclamativa, ele também tem esse aspecto que a gente chama de função mediatória. E a gente falar sobre isso é muito interessante, porque a gente vive uma época de intensa crise geopolítica no nosso país, no nosso mundo. Hoje a tensão mais forte que nós temos acontecendo nos nossos dias é a tensão entre a América do Norte e a Coreia do Norte. O Trump e o Kim Jong, obrigado. E aí você tem esse indivíduo, essa tensão, essa crise. Agora, note que no mundo é proposto um modelo de mediação esquisito, na minha opinião. Por quê? Porque eles pegam uma terceira parte, né? Eles pegam uma terceira parte, porque o mediador, para ele ser imparcial no processo de mediação entre dois inimigos, ele não pode ser nem norte-americano e nem norte-coreano. Então ele tem que ser o quê? Uma terceira parte. Vamos chamar outra pessoa aí. Alguém que não esteja aí com o rabo preso com ninguém. Chama uma terceira parte.
Só que o problema desse modelo de mediação é que a terceira parte, ela não entende as angústias e os dramas de um lado e não entende as angústias e os dramas do outro. Ela não conhece as demandas e as agendas de um lado e não conhece as demandas e as agendas do outro. Eu lembro que alguns anos atrás aí, o Bill Clinton, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele se tornou um indivíduo que tomou para si esse manto de mediação da paz lá entre os israelenses e os palestinos. E aí ele ia, pelo menos umas 2 vezes por semestre, até mais, às vezes, quando as crises pegavam lá, e ficava negociando a paz. Só que ele não sabe o que é ser um israelense, e nem sabe o que é ser um palestino. Ele não entende as demandas e os dramas de ser um israelense, e nem entende as demandas e os dramas de ser um palestino. Então esse modelo de mediação é um modelo fracassado. A mediação perfeita, ela só pode acontecer por aquele que compartilha as duas naturezas da mediação. Ou seja, só existiria uma mediação perfeita entre israelenses e palestinos se fosse possível existir um indivíduo 100% palestino e 100% israelense. Aí ele ia conseguir mediar as duas partes, porque ele ia entender o que é ser israelense e o que é ser palestino. Aí ele ia entender quais são as demandas de um lado e quais são as demandas do outro, quais são as frustrações de um lado e quais são as frustrações do outro. E é exatamente isso que a gente vê no texto. O texto diz para nós assim: eu vou levantar o indivíduo e eu vou colocar na boca dele as minhas palavras. Mas note, esse indivíduo que eu vou levantar, ele é dentre os seus irmãos. Ele é alguém que sabe o que vocês estão passando. Ele tem a minha agenda, ele é empoderado por mim, ele é alguém que eu separei, ele é alguém que eu escolhi, ele é meu. Eu falo face a face com ele. Mas ele também é dentre os irmãos de vocês. Ele também sentou aí. Ele também sabe o que é isso daí. Você realmente acha que o autor está pensando nos profetas do Antigo Testamento? O único que consegue remediar e mediar a tensão entre Deus e o homem é aquele que é 100% Deus e 100% homem. Só Cristo. Somente Cristo. Porque aí aquele que é homem, ele pode representar os homens. E aquele que é Deus, ele pode mediar em termos de Deus, nos termos de Deus. Eu vou levantar. Ele é meu. Eu falo face a face com ele. Eu uso os poderes. Eu vou fazer coisas maravilhosas nele. Mas ele é dentre os seus irmãos. Isso aponta diretamente para o ministério do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele resumiu essa verdade lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, quando ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos. Esse profeta só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é aquele levantado por Deus. Mas ele é o teu irmão. Ele é aquele levantado por Deus. Mas ele é tirado de dentre os teus irmãos. Isso é mediação perfeita. A gente só consegue ter o nosso relacionamento e o canal de acesso a Deus reestruturado, não somente porque Jesus Cristo é esse como Moisés, que desfruta de intimidade plena, que faz os poderes de Deus, que liberta como Moisés libertou, mas porque esse pode mediar de maneira plena, esse pode se colocar entre um lado e outro, compartilhando as duas naturezas, dizendo: eu sei o que é ser Deus, e eu sei o que é ser homem. Eu entendo as demandas de Deus, e eu entendo a condição fraca do homem. Eu sei isso. Eu conheço essas coisas. Mediação perfeita precisa ser compartilhada das duas naturezas.
Então você tem a natureza do profeta, você tem a função, a necessidade do profeta, você tem essa função do profeta, de mediador. E, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a tradição reformada disse solos Christus, eles estão recuperando exatamente isso. Eles estão recuperando exatamente isso. Só há um mediador. Não há salvação em outro. Não há redenção e mediação e qualquer outro movimento em relação a Deus que não seja em Jesus Cristo. Ele é esse profeta que vai ser levantado. É ele que vai ser levantado dentre os seus irmãos. Agora, finalmente, é onde eu quero começar a caminhar para o fim. O texto, ele fala para nós o seguinte. Ele diz assim, versículo 19. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Nós temos a natureza do profeta, nós temos a função do profeta, nós temos a necessidade do profeta e nós temos a autoridade do profeta. O que é a autoridade do profeta? Ele vai falar em meu nome. E não levar ele a sério é não levar Deus a sério. Se ele falar e vocês não ouvirem, eu vou pedir contas de vocês. Queridos, a tradição reformada, ela corta nesse sentido de maneira tremenda, porque a gente tem uma sensação de que a gente pode tratar Jesus como ele se fosse a Hello Kitty, ou como se ele fosse qualquer outra coisa senão Deus. E aí a gente acha que a gente negocia com Jesus. A gente acha que a gente está falando com Jesus como se Jesus fosse um Zé Mané, como se Jesus fosse um qualquer um, como se Jesus fosse qualquer um, sabe, aquele que a gente não respeita, aquele que a gente não leva a sério. Sabe, o café com leite? Eu costumo dizer que a gente vive a era do Jesus café com leite. O que é a era do Jesus café com leite? Jesus é aquele cara gente boa, legal, que mostrou para a gente um caminho bonito para a gente seguir, mas ele é só isso aí, um cara legal. Um Jesus café com leite. Eu ficava injuriado quando eu era criança, as minhas irmãs são mais velhas do que eu queria brincar com os amigos dela e com elas, e aí as minhas irmãs viravam e falavam assim, o Isaac é café com leite, mas deixa ele brincando aí no meio. Qual que é a diferença do café com leite? Nenhuma. O brado solos Christus tem implicações teológicas para a nossa vida e práticas tremendas. A primeira delas é muito simples. Quem professa solos Christus precisa se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Caso contrário, não professou solos Christus. Quem fala solos Christus, somente Cristo, somente Ele é o meu mediador, somente é Ele aquele que consegue me redimir, somente Ele é esse profeta que Deus vai me levar, vai usar para me levar de volta a Ele, somente Ele. Então, se eu falo solos Christus, eu preciso falar, eu me submeto a esse Cristo. Eu vou viver segundo esse Cristo. Eu vou levar a sério o que esse Cristo está dizendo. Solos Christus não é uma doutrina teológica que fica empoeirada nos livros de teologia. Solos Christus é uma doutrina para a nossa vida, que orienta a nossa prática de vida, que diz respeito a como a gente vive. Só que a gente vive a época do ateísmo prático. A gente professa solos Christus, mas a gente trata a nossa mulher como se não fosse solos Christus. A gente trata o nosso marido como se não fosse solos Christus. A gente se relaciona nos nossos relacionamentos como se solos Christus não existisse. A gente trata o nosso dinheiro como se Cristo não tivesse, como se Cristo fosse café com leite. A gente declara imposto de renda como se Cristo fosse café com leite. A gente vive a nossa vida acadêmica como se Cristo fosse café com leite. A gente vive a nossa vida como se Cristo fosse café com leite. Eu vim aqui essa noite dizer para você, querido, que o texto, o que é mais importante nesse texto, não é só você entender o aspecto mediatório desse profeta que Deus vai levantar, não é você entender essas coisas que eu vim falando. O que é mais importante de você entender é que se só há um mediador, se só falamos do Redentor que só pode ser Cristo, então a nossa vida precisa ser tocada por isso. Então o nosso comportamento precisa ser moldado por isso. Então o nosso horizonte de ação precisa ser modelado por isso. Caso contrário, o nosso discurso é só de conversa.
aquele que não ouvir as minhas palavras por meio desse profeta, eu lhe pedirei contas. É lindo professar solos Cristos. Difícil é viver solos Cristos. É lindo falar que só Jesus salva. É lindo falar que só há um mediador entre os Deus e os homens. É lindo falar que não há salvação em outro, a não ser que sejamos salvos pelo nome de Cristo. É lindo falar todas essas coisas. É lindo cantar isso. A coisa pega quando o solos Cristos se torna aquilo que vai orientar a maneira como a gente dirige na segunda-feira. Vai orientar a maneira como a gente se relaciona com o nosso chefe e os nossos empregados durante a semana. Solos Cristos não é um brado teológico, é um brado de vida. Porque só Jesus é esse profeta que quando fala, eu preciso ouvir. Porque se eu não ouvir, eu vou prestar contas. Solos Cristos diz respeito a este indivíduo que Deus vai levantar, que na boca dele vai estar a palavra de Deus. E não levar a sério isso significa se colocar em posição de juízo. Significa se colocar em posição de ser cobrado de Deus. Eu lhe pedirei contas. Já te chamaram para te pedir contas? Já te chamaram para você dar satisfações? Que você tem que responder por algo? É isso que o texto está dizendo. Eu lhe pedirei contas. Então, meus queridos irmãos, o segundo brado da teologia reformada, ele é lindo. Ele muda completamente os nossos paradigmas. Ele afirma a centralidade do Senhor Jesus. Ele fala que fora dele não há nem sequer realidade. Só há um mediador. Só há um Senhor. Só há um Redentor. Só há um com quem Deus fala face a face. Só há um libertador. Só há um. Mas esse um fala. Mas esse um tem um padrão. Esse um é rei. E como rei, eu preciso me submeter. Abaixe sua cabeça. Eu quero dar um tempo para você pensar. E quero dar um tempo para você ponderar sobre isso que você ouviu. E eu queria, essa noite, convidar você a sair de um cristianismo de profissão, de um cristianismo que simplesmente professa e para por aí. Eu queria convidar você essa noite a entender que esse brado da reforma, ele toca a nossa vida como um todo. Que a gente só vai a Deus não por meios ilícitos, mas a gente só vai a Deus por meio desse profeta que vai ser levantado, que é o nosso mediador, que é o nosso redentor, que é o nosso libertador, com quem ele tem intimidade plena. Mas eu queria que você saísse daqui entendendo que isso daí precisa tocar na nossa vida, na maneira como a gente vive, não somente na maneira como a gente pensa. Então eu queria convidar você a fazer uma oração muito simples, dizendo: Senhor, torna prática a minha profissão de que só o Senhor Jesus Cristo salva. Torna na minha vida que eu consiga encarnar o fato de que só há um mediador entre Deus e os homens. Me ajuda a levar isso a sério, de maneira que isso não seja uma perfumaria teológica na minha vida, mas que seja algo que eu viva dia após dia. Pai, nós estamos aqui, Pai, diante de Cristo, porque a Tua palavra diz que Cristo, Ele anda no meio das igrejas, e Ele está aqui nesse lugar.
E Pai, isso precisa mexer com a gente. Isso precisa convidar a gente a rever conceitos. Isso precisa fazer com que a gente se sinta constrangido. Isso precisa modificar a maneira como a gente enxerga o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. E Pai, hoje quando a gente entende então que só vamos chegar a Ti por meio do Teu Filho, não por meios ilícitos, não por práticas pagãs, não por obras, não por gnosticismo, não por mística, que a gente só vai chegar em Ti por meio do Teu Filho, que só há redenção e salvação no Teu Filho. Uma vez entendendo isso, Pai, ajuda-nos a encarnar isso. Ajuda-nos a sermos maridos, esposas, filhos, funcionários, alunos, professores, que não somente professem solos Cristos, mas que vivam solos Cristos. Porque não queremos, ó Pai, nos colocar na posição de juízo, porque não levamos a sério aquilo que Cristo tem a dizer. Então, quebra o nosso coração essa noite. Mexe com a gente essa noite, de maneira que a gente possa perceber de maneira profunda a beleza do Senhor Jesus, nos convidando para uma outra realidade de vida. E nos ajuda. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.